Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Os aqui, aqueles que estão assistindo a transmissão desse culto, estão em algum lugar. O desejo do nosso coração é que Deus lhe alcance, através de cada canção que fala da palavra, do cuidado de Deus, os textos lidos, nesse lugar, que também possa ter edificado a sua vida. E agora nós vamos à palavra do Senhor. Muito bem, dito isso, eu queria nessa noite ler 3 textos pequenos com os irmãos para compor a mensagem dessa noite. O título dela, algumas canções já falaram um pouco sobre ela, é o cuidado de Deus pela vida do seu povo. Para isso eu queria ler com os irmãos Filipenses capítulo 4, primeiro texto, Filipenses 4, verso 6. Depois nós vamos ver Lucas 12, 22, e por fim Pedro 1, 1 de Pedro 1, 5, 7. Serão os 3 textos pequenos que vamos ler. Meu objetivo nessa noite é expor o texto sagrado, falar desse cuidado e quais são os caminhos que Deus usa para cuidar de cada um de nós, em que áreas Ele atua para cuidar, o que seja esse cuidado de Deus, quais os pontos envolvem esse cuidado, qual é a nossa participação neste cuidado de Deus, porque temos a nossa parte a cumprir, e por fim tirarmos lições do que o texto sagrado nos ensina. Então vamos ao primeiro texto, Filipenses 4, 6, vai dizer assim: não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Verso 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a compreensão humana, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, por favor, Lucas, capítulo 12, verso 22. Aqui o próprio Jesus está dizendo e ensinando, dizendo o seguinte: a seguir Jesus dirigiu-se aos discípulos, dizendo: por isso vos digo a vocês, não andem ansiosos com a sua vida, porquanto o que irão comer, nem com o corpo, o quanto o que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. E o último texto está lá em 1 de Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7, só um verso que vai dizer o seguinte: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar, curve sua cabeça. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, cultuando e bendizendo o teu nome. Aqueles que estão em algum lugar assistindo a transmissão desse culto, e aqueles que vieram aqui com o coração sedento e querendo ouvir a tua voz, serem fortalecidos, consolados, aprenderem de ti, e coloquem as suas expectativas no Senhor nessa noite, e que teu Espírito, de forma como só o Senhor pode fazer, opere nos corações. Para isso, use a minha vida em sua misericórdia, para a transmissão da sua palavra. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz, amém. Esse é um assunto e um tema que vai e vem, a gente precisa falar, porque nós sabemos o quanto isso afeta a comunidade de forma geral, os homens, a humanidade de forma geral, que é essa preocupação com o amanhã, o que eu vou fazer, o que será, como vou viver. E como hoje a facilidade das informações se propagam muito fácil e muito rapidamente, os homens, imediatamente ficam preocupados. Estava contando aqui para as irmãs como o povo é rápido e é criativo nessa preocupação que o mundo tem por causa das notícias que todos os dias saem, e a gente fica preocupado: meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Estavam dizendo aí, eu só estou transmitindo o que eu ouvi, tá bom? Nessas blitz que tem todo o tempo, um rapaz foi parado pela polícia, e a polícia parou e ele ficou sem entender, tudo bem, e o policial não pediu documento, pediu nada, apenas olhou assim no painel, diz: o tanque está cheio, hein? Ele, sem graça, sem entender, deu uma risadinha, e o policial perguntou: e de onde você vem? Não, estava na casa de mamãe, estava lá tomando um café. Ele falou: pois então, vamos para a delegacia, eu quero que você me explique de onde vem o dinheiro para encher o tanque e tomar café todos os dias. Perceba,
Sem graça nessa piada, mas assim, eu ouvi. Eu ouvi. O que eu quero dizer é que essas preocupações, por causa dessa mídia que todo tempo nos bombardeia, falando das coisas que estão acontecendo, imagina, café agora virou piada, como é que pode? Combustível também, mas combustível vai e vem, né? E é para dizer o que isso gera no coração das pessoas, dos homens, e a ansiedade, meu Deus do céu. Tem gente falando, eu não vou mais tomar café. Aqueles assim, muito ansiosos, já falam, eu não compro mais café, não tomo mais café. Será que esse é o caminho? Quanto ao texto sagrado, o último texto que nós lemos, eu peguei um comentário de um comentarista, um teólogo e também que formula bíblias de estudos, e eu gosto muito do trabalho dele, John MacArthur. Ele vai dizer assim, ele diz sobre o texto de Pedro, diz que lançar a nossa ansiedade sobre Deus não é uma sugestão do texto. MacArthur vai dizer que isto é um mandamento de Deus. E ele vai comentar, e isto ele liga ao versículo anterior, onde Pedro vai falar sobre humildade, mencionada no verso 5 do capítulo, no verso 6 do capítulo 5. E ele afirma que a ansiedade é muitas vezes o fruto do orgulho, pois queremos controlar as circunstâncias ao invés de confiar em Deus. Ou nos afundamos nela, nos deixamos ser levados por ela. E eu entendi, e eu falei, é verdade. É o que acontece muitas vezes com a humanidade. O texto de Pedro, e eu vou falar de cada um rapidamente, Pedro está escrevendo, é uma epístola que a gente chama de geral, geral porque não foi específica a um grupo, a uma igreja. Paulo escreveu aos Filipenses, é uma epístola paulina direcionada. Efésios, Paulo escreveu à igreja em Éfeso, é uma epístola direcionada, mas existem as epístolas gerais. Então, Pedro não escreveu a uma igreja, ele escreveu a muitas igrejas, a Ásia Menor, em um período conturbado de perseguições, de levantes, não exatamente já daquela que matava, mas já havia o começo de perseguição, a igreja sendo por dentro já bombardeada com heresias, e o povo desanimado, e Pedro vai fazer conselhos em várias etapas, para vários grupos em particular. No capítulo 5 ele está falando a presbíteros, depois fala a jovens, depois ele abre falando de forma geral, e pedindo ao povo que confiasse no Senhor, que colocasse a sua fé e a sua esperança em Deus. Por isso o verso que lemos, ele vai dizer, lance toda a vossa ansiedade no Senhor. Se é com medo da sua vida, se é com medo de passar fome, se é com medo de não poder pagar a conta, enfim, seja lá o que for, Pedro vai dizer, lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos tomar isso como uma verdade de Deus, irmãos. Porque o texto é um texto bíblico, e se o texto nos pede para lançar, devemos. Aos Filipenses, que foi um outro texto que nós lemos, Filipenses é aquela igreja maravilhosa, linda, talvez a igreja que mais Paulo gostasse nesse sentido, e que ele tece elogios grandes. O texto sagrado vai falar sobre a vida de Cristo em nossas vidas, sobre termos a mente de Cristo, sobre Cristo ser a forma, a maneira que devemos andar, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, mesmo em sofrimentos. E Paulo escreve essa epístola de uma cadeia. Então ele fala, não importa o que você esteja passando, novamente sofrimento e circunstâncias difíceis, e Paulo diz, mas a alegria tem que estar dentro do coração do cristão, porque Deus é quem cuida de cada um de nós. Então tudo leve diante do Senhor, foi o texto que nós lemos, porque Deus vai cuidar de você, Ele vai tomar a sua mente e o seu coração. Veja, quando a gente assiste uma notícia, tem pessoas que rapidamente já são possuídas e tomadas pela ansiedade e as preocupações da vida, porque aquela notícia já trouxe um impacto sobre aquela pessoa. Mas o texto sagrado vai fazer isso pelo seu bem e para o seu bem. Então ele diz, leve tudo a Deus, tudo, não é alguma coisa, é tudo, e você vai ver o resultado ele vai dizer que a paz, ao invés de ansiedade, virá ao seu coração. Por fim, nós vemos Lucas, quando Cristo escreve, o Senhor chama os discípulos e começa a falar, e eu creio que naquele tempo muitos estavam passando por dificuldades, as incertezas, estavam presos na sua própria terra, escravos, pagando impostos, as incertezas que passavam na cabeça daqueles discípulos, e Jesus então, Lucas vai falar e narrar aquilo que Jesus estava transmitindo sobre
olhar, e ele vai usar exemplos sobre a natureza, como Deus cuida dos pássaros, da natureza e da criação de forma geral, por que não cuidará de nós? Ele vai dizer, entenda o valor que vocês têm, a despeito de alimento, de roupa, o quanto Deus ama vocês. Então, Lucas também traz esse texto para dizer a mesma coisa. Em tempos de insegurança, de instabilidades, acredite no Evangelho. O Evangelho é a solução para que você caminhe segundo a vontade do Senhor. O verbo lançar aí, pode colocar aí o texto de Pedro, indica uma entrega total e definitiva daquilo que é as nossas preocupações diante do Senhor. Ele destaca do texto original que essa preocupação muitas vezes é incredulidade. Você já pensou que muitas vezes a nossa ansiedade e essas preocupações é falta de fé na palavra de Deus e no cuidado de Deus? Porque a gente canta aqui músicas lindas, como Deus cuida de mim, mas aí a gente sai e amanhã começa a vida, volta ao normal, não é? Você está aí nas suas guerras, e a gente esquece que a gente cantou que Deus cuida de mim, e que se uma porta fecha e outra vai abrir, é exatamente disso. O termo lançar aqui, lançando sobre ele as vossas ansiedades, é uma determinação para nos mostrar que talvez a nossa postura e a nossa atitude seja falta de fé, e de querermos controlar com as nossas tentativas aquilo que é incontrolável, que nós não temos condições, ao invés de focarmos no cuidado paternal de Deus, que sempre, em todos os momentos, estão conosco. Nessa noite, meus irmãos, não vou me demorar, eu queria mostrar aos irmãos o quanto a palavra de Deus pode fazer diferença em nossas vidas, o quanto o cuidado de Deus está todo o tempo nos permeando, nos rodeando, e o quanto é amoroso, cuidadoso e consolador saber que Deus cuida do seu povo, que Deus cuida de você, Ele sabe exatamente o que você sente, o que você está passando. E eu quero lembrar também um outro texto, pode a mídia colocar aí para mim, o Salmo 23, verso 1, quando o salmista Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra nada me faltará, na raiz original, ele não está dizendo porque seria uma incoerência. A gente sabe que a gente às vezes tem falta de algumas coisas. Deus prometeu nos dar tudo que Ele entende que precisamos, mas não tudo que nós desejamos, nem sempre é assim. Mas quando o texto diz, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não está dizendo que Deus vai te dar tudo que você quer, mas ele está dizendo que Deus nunca faltará na sua vida, em qualquer que seja a circunstância, Ele estará, Ele não faltará, Ele estará do seu lado. É disso que o texto está falando. E pensando dessa forma, nós precisamos então falar: meu Deus, eu tenho acreditado no que eu canto, eu tenho, quando leio um texto bíblico, eu tenho internalizado esse texto e colocado esse texto como escudo de fé na minha vida. A minha incredulidade, a minha ansiedade não pode ser, respeitando todos os problemas clínicos e químicos que o corpo humano e que o ser humano passa, mas de uma forma geral. Será que muito ou parte dessa ansiedade não é falta de fé, como MacArthur vai pontuar? Não é falta de esperança na palavra, de confiança na pessoa de Jesus, que muitas vezes nós não temos, e aí ficamos ansiosos? Eu quero mostrar para os irmãos, então, em alguns aspectos aqui, o quanto Deus cuida de nós. O primeiro dele é: Deus cuida através da sua provisão. Desde a criação, Deus demonstrou que Ele é o Deus que provê. Ele fez isso com Israel em todos os tempos daquele povo. Mesmo aquele povo sendo difícil, no deserto Deus fez água brotar da rocha, Deus fez os pássaros trazerem a comida, Deus deu a vitória no momento da guerra. Quando é que aquele povo, na necessidade, não teve o cuidado de Deus? Quando a provisão de Deus não chegou, seja nessa ou naquela área. Israel, o testemunho bíblico nos narra isso: em todo o tempo Deus esteve com aquele povo. E por que é que nós achamos que Deus vai nos faltar naquela situação? Por que achamos que Deus não chegará junto? Por que Deus não está conosco? Simplesmente porque estamos passando por uma crise e por uma luta. Deus cuida de nós através da sua provisão. Êxodo 16:4, pode colocar aí para a igreja, 16:4. Jesus afirma essa verdade ensinando, através do texto sagrado, o cuidado de Deus ali no maná, quando Ele proveu o maná do céu.
Jesus vai nos lembrar em Mateus 6,11, que Ele é quem cuida em tempos difíceis, Ele cuida e Ele nos ampara nas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia na oração, Ele diz que Ele nos dá hoje. Mas talvez tenham pessoas ouvindo essa mensagem, e você aqui já esteja com a cabeça no amanhã. Talvez não esteja nem aqui com seus pensamentos, apenas com o seu corpo, porque você já está pensando naquela conta que tem que pagar, naquela situação que tem que resolver, ao invés de confiar e descansar no Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus que cuida de nós. Por isso, os textos que lemos, não andeis ansiosos, vocês valem muito mais, e diz, lançai sobre Ele, sobre Deus, a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida do seu povo. Quando é que Deus falhou com aqueles que confiam de fato em sua provisão? Que não se apegam às suas fraquezas, embora elas existam. Não se deixa consumir, nem sucumbir nesses pensamentos negativos. Não se deixa ser tomado e vestido pelas notícias do jornal ou dos jornais, mas se veste de Cristo, se veste da armadura de Cristo. Diz, Senhor, cuida de mim. Senhor, eu sei, o Senhor há de fazer alguma coisa. Senhor, se o Senhor não fizer, o Senhor já está fazendo, porque alguma coisa o Senhor está trabalhando na minha vida. Deus cuida do seu povo. Deus vai prover na sua vida. Simplesmente confie, ore ao Senhor, descanse, vá a Ele e leve tudo, fale tudo a Deus. Porque como você cantou aqui, se uma porta fechar aqui, outra porta Deus vai abrir ali. Amém? A segunda forma que Deus cuida do seu povo é o cuidado através da proteção. E nós lemos da pastoral, nós vimos aqui em parte dela. O salmista vai declarar, Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, verso 3, pode pôr aí. Ao enfrentarmos os perigos dessa vida, sejam físicos, espirituais, essas mentiras, enganos que as pessoas são tomadas e muitas vezes caem, nós devemos confiar em Deus, que Ele nos guarda, que Ele nos protege. Então, o cuidado de Deus também se revela na proteção. O cuidado de Deus vem através dessa proteção que às vezes a gente nem sabe, nem entende. Por que que eu não fui? Por que que Deus não permitiu? Por que que aquilo aconteceu e não deu certo para mim? Você e eu nunca entendemos ou pensamos que isso pode ser o cuidado de Deus, que pode ser uma resposta de Deus. Deus está guardando você, protegendo você. Por que que a gente sempre pensa que é a falta de Deus cuidando de você, ao invés de pensar ao contrário, é o cuidado de Deus livrando você e não abandonando você. É interessante que quando a gente vê essas histórias, e teve recentemente, agora, no ano passado, as histórias, muitos aviões caindo aí, Brasil afora, mundo afora, e teve um em algum lugar aqui, que teve uma repercussão bastante grande, e de pessoas que não puderam embarcar, e o avião caiu, todo mundo morreu. E teve um que, o que eu vi, foi para a mídia dizer que brigou com o agente da operadora do avião, porque ele chegou atrasado e ele não conseguiu embarcar. E ele queria brigar e reclamou, e é aquilo que a gente sempre faz, uma confusão. Sempre uma confusão. Não, abra uma exceção, vai para cá, puxa dali, fala com o seu gerente, chama o chefe, eu quero falar com o dono. Não é assim que a gente age. Porque a gente acha e a gente pensa que, na verdade, nós estamos com um problema. Nós sempre estamos achando que Deus não está ali, que alguma coisa aconteceu, quando, na verdade, Deus se manifesta cuidando do seu povo, trazendo provisão, usando quem Ele quer usar, mas também usando da sua proteção, e proteção de Deus muitas vezes vem como livramento por algo que não vai acontecer, porque Deus vai impedir que aquilo aconteça, seja uma viagem, seja um passeio ou qualquer outra coisa. Deus está do seu lado. O salmista vai dizer, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum. É isso, confie na proteção. Temos cercas, temos vigilantes, temos um monte de coisa, tudo isso pode ser feito, mas
a minha confiança deve estar em primeiro lugar na pessoa de Jesus Cristo. Lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É uma ordem, é um confronto a pensarmos sobre a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, de esperança no texto sagrado. Deus está cuidando de você e da sua casa, da sua família. Então, aquilo que você pensou que talvez fosse a falta de Deus e o abandono de Deus na sua vida, porque só comigo, é o cuidado na proteção de Deus na sua vida. Mas em terceiro lugar, Deus cuida através do consolo em tempos de angústia. 2 Coríntios 1:3 vai falar sobre isso. O Senhor não apenas observa as nossas dores, mas Ele caminha do nosso lado, conosco nelas. Paulo afirmou isso: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. O abraço do outro é importante, do marido, do filho, da esposa, do colega, do pai, é importante, mas escute. Deus mostra o cuidado que Ele tem com você, através da pessoa dEle, da palavra dEle chegar e o Espírito agir sobre sua vida, mandar o Espírito Santo à terra, foi o cuidado de Deus para assistir o homem, consolar o homem, ensinar o homem, direcionar o homem no caminho, ajudar o homem. O Paracleto está do lado. E Deus se manifesta nesse cuidado, no consolo em tempos de angústia, quando todo mundo abandona. E isso é para a gente descobrir duas coisas. Primeiro, que os homens são falhos, então, se você for brigar e cortar suas amizades, por causa disso você vai ficar sem amigos nenhum, porque o homem sempre pode falhar. Mas Paulo, prisioneiro do Senhor, um homem que sofreu tanto pelo Evangelho, em seus últimos dias, indo ao tribunal, ele escreve uma de suas cartas e diz: todos me abandonaram, com exceção de um que ele diz, mas o Senhor esteve comigo todo o tempo. Deus está consolando, Deus está naquele momento mais difícil da sua vida, Deus está ali com você, segurando, ajudando, ministrando o seu coração, conforme 2 Coríntios 1, verso 3. Deus é Deus bem presente na angústia e nas tribulações. Amém, igreja? E nós não podemos esquecer disso. Este é o cuidado de Deus manifesto, consolando intimamente os nossos corações, quando nós não ouvimos palavras de ninguém, quando não escutamos vozes, quando não temos abraço. O Espírito Santo, o Consolador, Ele está ali, o Deus de toda misericórdia e consolação, visitando as nossas vidas. Isso não é confortante? Isso não é maravilhoso para a igreja? Isso não nos traz segurança e conforto? Aquela velha historinha que é contada em púlpitos, em palestras, que enquanto alguém andava na praia e lembrava de situações da vida, e em um momento que ela lembrava de situações terríveis da vida dela, e durante essa caminhada ela via passos, significando que era o Senhor andando do lado dela, mas nos pensamentos mais difíceis ali, ela olhou e não via mais as pegadas da segunda pessoa, e questionou, e aí a resposta que veio é: porque naquele momento eu não estava do teu lado, eu estava lhe levando no colo, as pegadas não eram suas, eram as minhas pegadas. Para dizer do cuidado de Deus, do consolo de Deus, na angústia que nós passamos, e que só Ele pode fazer. Isso é algo que a gente sente no coração. Mas em quarto lugar, o cuidado de Deus se manifesta sobre o seu povo através da disciplina amorosa do Senhor. Porque nós não podemos pensar que também é como um pai que cria a sua família, que Deus só vai cuidar de nós quando satisfazer ou dar presentes, ou o pai é bom, quando só diz sim. Isso não é verdade. Há amor e cuidado também quando há disciplina. Veja Hebreus 12, 6, pode pôr aí, por favor. O cuidado divino também se manifesta na correção. O Senhor disciplina a quem ama, o texto sagrado vai dizer. Assim como o Pai amoroso, Deus também molda o nosso caráter e molda o caráter do seu povo, para que o seu povo ande em retidão e entenda que o caminho certo é o caminho que se deve andar. O certo nunca vai dar errado, o errado nunca vai dar certo. Deus se manifesta no cuidado, na correção. Então não entenda a correção de Deus
como algo de abandono, como algo de severidade, como algo de um Deus que não cuida de você. É óbvio que Deus não vai descer para corrigir você. Deus vai usar a pessoa que está do seu lado muitas vezes. Deus vai usar um patrão, Deus vai usar em casa, Deus vai usar na faculdade, Deus vai usar o professor, Deus vai usar. Mas não é a mão de Deus severa, com falta de amor, é a mão de Deus em amor, corrigindo você, porque Ele cuida de você. Porque, meus irmãos, quantas vezes numa correção, hoje, evita-se uma desgraça amanhã. Você já parou para pensar nisso? Mas a gente não entende essas coisas, e a gente acha que Deus é como um filho, que o pai é bom. No dia que se diz, não, eu não amo você, você é ruim, você não é meu pai, você não é minha mãe. Não é assim. A gente age, muda-se a idade, mas o comportamento se repete. A gente age muitas vezes com Deus como éramos criança, ou como os nossos filhos se manifestam. E muitas vezes a disciplina é importante, porque ela vai nos moldando, ela vai nos aperfeiçoando, é Deus trabalhando em nossas vidas, em nosso caráter. E o cuidado de Deus aparece dessa forma, e você fica inconformado, emburrado. Deus não tem problema com birra, Deus não tem problema com emburração, Deus não vai ficar assim triste, não. Deus quer moldar e trabalhar a sua vida, porque Ele ama você, e Ele tem um plano maravilhoso. E o cuidado de Deus se manifesta nisso. Lançai sobre Ele as vossas cargas, porque Ele tem cuidado de vós. E Ele cuida também, corrigindo e disciplinando. E por fim, meus irmãos, o cuidado de Deus vem através das suas promessas e da sua presença constante em nossas vidas. Lemos hoje pela manhã o texto de Mateus 28, 20, quando ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século. Deus está quando? Todos os dias. E até quando? Até a vinda dele, para sempre. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Jesus garantiu, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode pôr aí Mateus 28, 20. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. Nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento, da presença de Deus, das promessas de Deus. Leia a Bíblia, volte a ler a Bíblia, e leia a Bíblia novamente e veja quando é que Deus, em algum texto, história bíblica, Ele falhou nas suas promessas. Não existe essa possibilidade. Se houve alguma coisa, é porque o homem falhou, é porque o homem deixou de seguir os conselhos de Deus. Por isso ele disse a Josué, depois de dizer, eu estou contigo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Mas depois ele dá uma direção a Moisés, a Josué. Ele diz, mas antes medita, tome cuidado, para não se apertar do livro dessa lei. Antes medita nele, quando? De dia e de noite. Se afastar da Bíblia é se afastar de Deus. Se afastar da igreja, eu sei, alguns não entendem isso, mas eu estou aqui para ensinar você. Se afastar da igreja é se afastar de Deus, porque a igreja não é um mecanismo, simplesmente uma instituição como muitas outras na terra. Ela também é, mas ela é um organismo espiritual. E ela foi criada por Deus, e ela tem um porquê de existir, e aqui você é encorajado, edificado, coloca os seus dons em práticas, aperfeiçoa os seus dons, Deus ministra ao seu coração, você adora coletivamente, você aprende, você escuta testemunhos. Então, quanto mais eu me afasto de Deus, mais problemas eu tenho na minha vida, menos eu consigo administrar minhas emoções, mais pensamentos ruins vêm, todo o tempo eu estou deprimido, todo o tempo eu estou com falta de fé, porque a Bíblia diz da Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra está cheia de promessas, e Deus vai cuidar do seu povo por meio das suas promessas e da sua presença constante, que nós aprendemos quando nós estudamos a palavra de Deus. Você só pode aprender de Deus se andar com Deus, porque ninguém conhece ninguém se não anda junto. Ver de vez em quando, oi, tudo bem? Você conhece fulano? Não, eu não conheço fulano, eu conheço de vista, não sei nada da vida. Não é assim que nós falamos. E como é que podemos dizer que conhecemos Deus se nós não valorizamos aquilo que o Senhor nos ensina e nos dá como princípio para encher os nossos corações, que é a sua palavra? Lance sobre Ele, busque a Ele, leve a Ele, conheça o texto sagrado,
Porque Deus mostra o seu cuidado para conosco, quando na sua presença e as suas promessas para as nossas vidas se cumprem. E ela se cumpre, e ela se cumpre, no tempo dele, na hora dele, mas ela se cumpre. Eu quero ir para o fim, tirando pelo menos 4 lições aqui, desses textos que nós vimos. E o primeiro deles é a confiança absoluta na pessoa de Jesus Cristo, na palavra do Senhor. Apesar das tribulações, dos medos, angústias, das notícias que o mundo nos traz, dessa guerra comercial, dessa nova guerra fria que o mundo trava, apesar de tudo isso, confie absolutamente em Deus e no cuidado de Deus para a sua vida. Amém? Eu não sei para onde o preço do café vai parar, eu não sei se a gasolina vai subir ou vai baixar, mas continue confiando que Deus que te trouxe até aqui continuará suprindo, guardando, abençoando, protegendo a sua vida e da sua família. Confie, simplesmente confie. Para isso vai a palavra do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos no cuidado de Deus é essa entrega racional. O apóstolo Paulo nos convida lá, os romanos, a fazermos um culto racional, entendermos a dinâmica da Bíblia, a dinâmica que Deus trabalha. Lançar a ansiedade exige uma decisão contínua e constante. É racional, é eu decidir não querer aquilo, é eu decidir não aceitar aquilo, não me vestir daquilo. Dizem, e é outro textozinho que todo mundo cita por aí, outra frase, você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. É exatamente isso. A gente assiste uma matéria, vem aquela angústia, mas você tange, espante, fala, não, vá ler logo a Bíblia, para que você seja cheio da palavra do Senhor. O texto sagrado, o profeta vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, irmãos. Olha que coisa linda. Então, nesse meio angustiante, de incerteza, de tanta tribulação e de tanta notícia ruim, encha-se da palavra de Deus, encha-se dos louvores ao Senhor, se mergulhe no texto sagrado, fala, Espírito Santo fala comigo, o Senhor me ajude, porque a gente não sabe se isso vai acabar amanhã. As contas, assim, as contas não batem. As contas não batem. São mais de 7 bilhões de habitantes, não é isso? Sobre a Terra, aproximadamente essa conta. As 2 maiores religiões do mundo é o cristianismo e o islamismo. Uma detém aí em torno de 30% da população mundial e a outra um pouco menos de 10%. Juntando as duas, nós temos aí menos de 30% da população mundial alcançada. Então, muias pessoas falam, Jesus está voltando. Eu sei que Jesus vai voltar, ele disse que vai voltar. Mas quando eu olho, quando a terra for receber o Evangelho, mas tem tanta gente ainda que não se decidiu, tem tantas nações que não ouviram, por isso as campanhas de missões são importantes, porque tantos povos que ainda não foram alcançados, nem ouviram a palavra do Senhor, é muita gente sobre esse planeta que precisa ser alcançada. Então não fique se consolando, né? Não vai fazer como os tessalonicenses, deixar de trabalhar, eu não vou pagar mais o meu cartão, porque Jesus está voltando, estão dizendo que vai acabar Olha, teve uma igreja que caiu nessa conversa, e Paulo disse, então não coma, porque aqueles que não querem trabalhar também não coma, porque não é assim que funciona. Racionalidade é o que o texto sagrado nos ensina também. Ele vai voltar, a hora e o tempo não sabemos, ninguém, há os profetas de plantão, mas é tudo engano, é contra a Bíblia, não há como. A gente sabe que nós temos que fazer o nosso papel, mas se é amanhã ou se é depois, eu preciso estar preparado. Isso o texto sagrado me ensina. E ter esperança. Então eu preciso ter racionalidade e colocar diante de Deus, dizer, não quero isso, eu quero aquilo. Isso é uma decisão pessoal. Como cantamos aqui numa canção, Moés até gosta dessa canção, a decisão é pessoal. Não tem uma música que você gosta de cantar que fala sobre isso, Moés? Terceiro e penúltimo, pessoal do louvor pode subir, humildade. John MacArthur vai observar que o texto do capítulo 5, do verso 6, vai falar sobre humildade. Ele fala, a base desse texto, de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, passa pela humildade.
o reconhecimento da nossa incapacidade de controlar todas as coisas ao nosso redor e experimentar o cuidado de Deus. Tem gente que não se deixa ser cuidado, tem gente que gosta tanto de controlar, de cuidar, de dominar, que não se deixa ser cuidado, e não é porque o outro não quer cuidar de você, é porque você não se deixa ser cuidado. Isso é falta de humildade. E concernente ao texto bíblico, aos textos que nós falamos, nós precisamos ter humildade e dizer, eu não posso controlar tudo na vida. Não consigo, não vou conseguir. Então, eu preciso descansar, lançar sobre Ele, colocar sobre Ele a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso é humildade, ser humilde no coração é o reconhecimento da dependência de Deus e que precisa de Deus. Precisamos fazer isso, esse exercício. E por fim, a esperança no cuidado de Deus, a certeza que Deus cuida e fortalece cada crente, em cada lugar, em todos os tempos. Ante ao sofrimento, Ele capacita a vivermos em paz e com alegria, em paz e com alegria. Em um mundo caído, de homens caídos, não há como ser diferente, mas apesar de todas essas circunstâncias, nós temos a esperança, e a esperança é Jesus. É a esperança que nos faz estar aqui, é a esperança que nos faz lembrar e falar, o amanhã a Deus pertence, está na mão dele. A esperança é Jesus, e um coração sem esperança é um coração que vai adoecer, é um coração que quer entregar os pontos, é um coração que não sonha mais, é um coração que não planeja mais, porque a esperança foi tirada pelas notícias, pelas dores dessa vida. Eu quero dizer para você, terminando essa mensagem, Deus cuida de você em cada aspecto da sua vida. Quando você está dormindo, Deus está cuidando. Quando você está trabalhando, Deus está cuidando. Quando você está aqui, Deus está cuidando. Se você está ouvindo essa mensagem aqui ou em qualquer lugar, é porque Deus está cuidando de você, usando o texto sagrado e a minha vida para dizer para você, Ele ama você, Ele cuida de você em cada detalhe da sua vida. Mas Ele está te dizendo também, deixa de ser arrogante, deixa de ser controlador, deixa de ser sem sabedoria, seja humilde e entregue tudo a mim. Se não o resultado é médico, se não o resultado é remédio, se não o resultado é uma ansiedade descontrolada, é pressão que vai ficar alta, se não o resultado é você sucumbir tentando controlar a sua vida. O texto nos ensina dizendo, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus aplique essa palavra no coração dessa igreja, no seu coração, meu irmão. Jogue diante do Senhor, confie nele e o mais Ele fará.